Boa noite a todos e a todas. Antes de começar a trocar umas palavras, uns pensamentos acerca do tema, quero desculpar-me, mas 3 viagens que eu solicitei foram canceladas pelo próprio Uber. Mas eu fiquei feliz que o quarto me trouxe, então os 3 eram Uber acessíveis, mas cheguei. E desde 7h35 que eu estava solicitando e já tinha saído de casa. Eu moro no centro, então não era para eu ter chegado assim tão em cima, aliás, até passando. Pois bem, nós vamos tentar compensar da melhor maneira, pedindo a inspiração sempre dos bons amigos, dos trabalhadores, como diz o amigo Bezerra de Menezes, dos espíritos espíritas, não é? Para que possa trazer vivamente em nossa mente aquilo que planejamos ou aquilo que é e que seja importante, seja dito dentro da proposta que foi passada para mim nesse tema, Caracteres da Revelação Espírita, capítulo 1, e os itens vai ser de 24 a 33. Isso já me deixa e fica claro que os itens anteriores já foram tratados aqui na casa, ou muitos de vocês possam ou já devam ter lido, e então creio que muito do que eu vá dizer aqui está sendo um complemento. Havendo necessidade por intuição de comentar algo que tenha que remeter antes, a gente fará assim, ok? Então vamos começar a falar. Então foi o que eu fiz. São muitos tópicos. O livro A Gênese é um livro espécie. Esse capítulo, como bem disse Soares, foi dividido em 3 partes, apertou mais. Eu fiquei com esse intervalo de 24 a 33. E cada intervalo desse, realmente, se fosse para falar só de um, já valeria uma palestra. Então foi o que eu fiz. Eu de cada item coloquei uma frase, um pensamento que estava em evidência, e a gente trata um pouco, provoca situações para que depois possamos complementar o estudo da forma melhor. Até mesmo porque não tenho a pretensão de esgotar o tema num tempo tão pouco como em uma palestra. É provocar mesmo, é trazer a ideia, e já gostei da mensagem que foi lida ali pelo amigo, que a gente vai perceber que alguma coisa que ele deu ali na mensagem vai estar inserida aqui nesse tópico. Porque há conhecimentos que se entrelaçam na doutrina espírita. E quando estamos falando de revelação, nós vamos perceber que a doutrina, por ser consoladora, ela tinha que explicar, esclarecer, complementar algo que já tinha sido dito antes e não foi percebido, né? Como essa questão que ele deu, de não crer em todos os espíritos, mas antes provar se são de Deus. Então, nesse item 24, eu trouxe essa passagem, que começa dizendo: sendo Deus o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo de todos os cultos, o caráter de todas as religiões é conforme a ideia que elas têm de Deus. Nesse desenvolvimento, Kardec vai nos dizer assim: as religiões que veem Deus como um Deus vingativo, cruel, quem sabe que existe esse pensamento, então para ela a tortura, a crueldade, as fogueiras, muita coisa que houve, como ele diz, para os ímpios, né, para os que pecaram, é normal. Ou seja, se eu entendo Deus vingativo, cruel, e o que é ser cruel? Então fazer crueldade, então fogueira, tortura. Para as religiões que vão ver o Deus de forma parcial, cioso, ciumento, né? Parcial porque é o que a gente escuta às vezes: o meu Deus, o nosso Deus faz isso. Aí o outro diz: o meu faz isso. Cada um tem um Deus parcial, que também age de acordo com o quê? Com aquilo que está sendo aqui colocado, o caráter que é dado. Como é que o entendimento de ver Deus? Então,
24 vai dizer assim: Deus é o eixo de todas as crenças religiosas e o objetivo. Mas a questão é, como é que estamos falando de um mesmo Deus? E se não quiséssemos colocar a palavra de um mesmo Deus, é como nós vemos dizer assim, mas eu não vou falar só das religiões não, nesse tom. Quando você pega e diz assim, como é que tem uma Bíblia que é a mesma? E por que tantas igrejas diferentes se seguem a mesma Bíblia? Eu poderia pensar isso. Mas eu também uma vez, esse começo, não, acho que foi no final do ano passado, eu tenho uma reflexão, eu pensei, a gente espírita, o que estamos estudando, né? Porque eu cheguei à séria conclusão que talvez eu ainda não sou espírita que penso que seja, eu estou trabalhando para ser. E ainda bem que Kardec foi muito feliz quando deixou a gente bem tranquilo, quando disse, o verdadeiro espírita reconhece pelo seu esforço, né? Pelo seu esforço, pela sua transformação moral e o esforço que empreende em tomar as suas más inclinações diariamente. Então, se eu estou me esforçando diariamente, mesmo quando a gente tropeça, quando a gente cai, a gente se levanta e diz, não, estou no processo, então, nesse sentido eu posso ser, olha, eu creio que eu estou no caminho de me tornar um verdadeiro espírita, porque eu estou fazendo algo que ele está dizendo, me esforçando, não é? Em domar as más inclinações. Se é domar, é porque ela tem, porque ela existe. Então, podemos pensar, do jeito que a gente pode estar interpretando Deus de várias formas, as religiões, e a gente, quando às vezes percebe como é que existe o mesmo livro sagrado e tem tantas interpretações. Começa também pelas traduções, né? Quantas traduções são errôneas? Mas também, se eu fosse para eu atingir nós, espíritas, vamos assim dizer, eu poderia pensar, como é que tantas casas se dizem kardecistas, seguem o mesmo livro, ou seja, o livro dos espíritos, né? Livro dos médiuns, Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno, e por que eu chego numa casa, eu escuto um ensinamento, chego noutra e é de outro? E nós vamos perceber daqui a pouco que aqui Emmanuel vai falar disso, então não é Ricardo. Isso é uma contratação que não precisa ser tão gênio para perceber. Agora, é preciso entender que cada um, o que é que está fora de Deus? Nada. Vivemos, movimentamos, como diz a própria palavra, em Deus. Será que Deus, na sua justiça, inteligência, onipotência, onisciência, não está vendo que determinado grupo não está sendo fiel à palavra? Ora, mas a natureza não dá salvos. Para que se tem reencarnação em vidas múltiplas e o sofrimento para fazer a pessoa aprender? Então, a visão de cada um é condizente com o alcance evolutivo. Então, até que ponto cabe, e eu fechei esse raciocínio, gente, de entendimento, quando eu resolvi ler, com olhos de ver, o capítulo do Livro dos Médiuns, que fala das contradições e mistificações. É muito interessante. Ali, a pergunta é tão clara, que é isso que eu estou falando. Espera aí, como é que você diz que o Espírito, vou falar, Bezerra de Menezes, chegou no seu centro e falou e psicografou esse texto? Mas lá no meu ele não disse isso, nem fala isso. Já naquele outro ele não age assim. Você está falando do mesmo Espírito? Sim, estamos falando do mesmo Espírito. E lá nesse capítulo dos Médiuns vai explicar por que esse mesmo Espírito não usa a mesma linguagem. Por quê? Está lá a explicação. Quem não leu, faça. Porque, gente, é um questionamento que pode ser que alguém já tenha feito, quando porventura possa ter chegado em mais de uma casa espírita, por exemplo, e percebido algumas contradições, como se diz. Mas por que há contradição se estamos falando de uma mesma doutrina, estamos falando do mesmo livro ou estamos falando do mesmo Espírito? Então é importante quando a gente estuda e a gente percebe que não cabe a nós o julgamento, cabe a nós buscar pela simpatia, afinidade e busca os grupos, as casas ou o modo de estar se alimentando daquilo que você já alcança. Então, esse capítulo 24
Kardec vai tocar nesse ponto que o Deus está de acordo com os caracteres de Deus, de acordo com o que se dá. Né? No item 25, toda a doutrina do Cristo se funda no caráter, né, que ele atribuiu à divindade. Com Deus imparcial, isso é Cristo, Jesus trazendo, né? Imparcial, soberanamente justo, bom, misericordioso, ele fez do amor de Deus e da caridade para o próximo a condição expressa da salvação, dizendo: nisto estão toda a lei e os profetas. Não existe outra. O Cristo trouxe-nos isso. E por que ele passou pelo que passou? Lembre-se que estamos falando da proposta do caráter da revelação espírita. Revelação, revelar, tirar o véu, tirar o que estava, né? Nesse próximo, isso é um complemento do que está lá no outro item 25, que eu destaquei esses 3 pontos, né? Que é justamente a revelação dos verdadeiros atributos da divindade. Por quê? Antes, como era o Deus? O Deus que é hoje muitas igrejas fazem isso. Os cultos é baseado no Velho Testamento somente. A palavra Jesus é dita, obviamente. Jesus, amém, Jesus salva, não é? Amém, Jesus, Jesus, Jesus Salvador, só isso. Peraí, gente, diga mais fora isso. Está no ensinamento do Cristo? Ah, não, meu filho, você ainda aqui trabalha com o Velho Testamento. Nosso Deus é o Deus cruel, Senhor dos exércitos. Senhor do quê? Da prosperidade. Senhor do dízimo, por que não? Senhor do temor. É preciso você temer esse Deus para que você fique aqui, não saia daqui. Porque você estando aqui, ouvindo a palavra, você não vai para o inferno. Aí Jesus vai e diz: não, a revelação trouxe os verdadeiros atributos da divindade, como ele falou antes: imparcial, justo, misericordioso. Por isso que ele dizia Pai. Há traduções que diz que ele dizia assim, Paizinho, para dizer: veja como eu estou tratando desse Criador, esse Deus, para mostrar o carinho e o amor que ele tem por nós. Então já começou a mexer com esses interesses, não é? E aí tem mais: imortalidade da alma. Jesus, na sua reaparição, depois da crucificação, nada melhor do que ele mesmo, que apesar de que muitos não entenderam as parábolas, os próprios doutores da lei, os fariseus, os saduceus, todos que se aproximavam, que tentavam sempre o mestre para ver se ele entrava em contradição. E por que ele não entrava? Porque ele dizia sempre: eu não vim destruir a lei, mas cumprir. Ele estava falando da lei de Deus. O que é de Deus não se muda, é imutável. E eles estavam ainda apegados a quê? A um código civil imposto por Moisés. Uma lei mosaica, uma lei necessária, que foi baseada em quê? No Código de Hammurabi, que já existia. Então Moisés era um ser muito inteligente, médio e poderoso, foi iniciado num templo lá, né, de Ternutes, uma pessoa que tinha conhecimentos, que sabia de documentos, de outras culturas, então não foi difícil ele montar um código que pudesse, vamos dizer assim, amansar aquele povo selvagem, para que ele se conduzisse mesmo, para poder preparar o caminho do Messias. E também, como diz aí, a vida futura. Quando Jesus ficava dizendo, né? Meu reino não é deste mundo, a casa do meu pai tem outras moradas. Algumas mensagens que, inclusive, até hoje ainda não é compreendida. Mas aí, esses 3 aspectos que está mais detalhado nesse capítulo 25, aí vai dizer justamente isso que eu acabei de falar, ó. Modificaria profundamente as relações mútuas dos homens, impondo-lhes novas obrigações, fazendo-lhes encarar a vida presente sob outro aspecto, e isso reagiria contra os costumes e as relações sociais. Quando Jesus, por exemplo, qual é a graça que diz? Você diz que ama quem? Seu amigo. Você faz bem a quem você ama, ao seu próximo. Tá? Quero ver
você fazer, vai orar pelo inimigo. Reconcilie-te com o adversário que está no caminho. Então, tudo que eles tinham, que inclusive Jesus nessa passagem vai dizer, tem lido na lei vocês que ame ao seu próximo e odeie os inimigos, né? Quer dizer, para quem você gosta, que é dos seus, beleza, agora não foi. Aí Jesus disse, vocês têm lido isso, mas eu digo agora, aí Jesus deixa eu retificar, não é assim não. E Jesus, quando estava falando isso, reconciliar com os adversários enquanto há tempo, também já estava plantando o germe de quê? Do conhecimento que viria depois dos espíritos que já tinha na época, que chamavam de impuros, imundos, os demônios, ou seja, as obsessões que já tinha na época, como os endemoniados, né? Aqueles que já estavam sofrendo o quê? A perseguição de quê? Dos espíritos que não foi reconciliado enquanto tiveram tempo e não fizeram. Então Jesus, com essa postura de trazer que o Deus não era do jeito que eles estavam dizendo, né? Então começou a mexer com os costumes, as relações. Então as próprias pessoas, muitos que ouviram Jesus e até seguiam, não se modificaram de pronto, apesar de perceber que tinha um alcance ali, mas entender que tem uma vida futura. Nicodemos, o diálogo dele não é isso? Nós sabemos que é mestre porque vem da parte de Deus pelos sinais que faz, mas ficou confuso, como ele não entendeu a passagem da reencarnação. Pois bem, então no item 25 eu destaquei essa proposta do que Jesus trouxe e esses pontos aí que realmente mexeram com a sociedade e os costumes, e aí foi chegando a interesses dos poderosos, né? No item 26, vamos ver essa passagem. Entretanto, Cristo acrescenta, muitas das coisas que vos digo ainda não as podeis compreender, e muitas outras eu teria a dizer que não compreenderíeis. É por isso que vos falo por parábolas. Mais tarde, porém, enviar-vos-ei o Consolador, o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e vos explicará todas. Nesse ponto, gente, é importante percebermos uma coisa que, para quem chegou ao Espiritismo e antes normalmente passou por outras igrejas, nós temos um trabalhador lá na casa, no Jefa, que ele já foi tudo, menos espírito, né? E agora está tentando ser, ainda bem que ele aportou lá. Mas ele tem um conhecimento que estudava muito, né? Nas igrejas católicas, que ele passou muito tempo, depois na evangélica. Mas um dia desse, essa semana, a gente conversando, e ele, falando do Consolador, ele deu a resposta que ele tinha aprendido na época, e é isso que os evangélicos usam para rebater nós espíritas, quando dizemos que o Consolador prometido é a doutrina espírita. Acha até que é presunção. Aí, qual é o argumento que eles usam para dizer que o Consolador já veio? Então, não poderia vir. Apesar de Jesus estar dizendo isso. Quando Jesus falou isso, foi na véspera da paixão, foi naqueles últimos dias do Cristo na terra, vamos dizer assim. Quando Jesus vai dizer essa passagem, que é necessário que eu vá para que o Pai envie o Consolador, aquela passagem também conhecida. Aí o que é que eles dizem para rebatermos? Ele diz, mas o Consolador foi o Espírito Santo que desceu no dia do Pentecostes. E o advento desse encontro é isso que Jesus falou. Então eles muitos pensam assim. Aí não vão aceitar e acham que nós estamos sendo muito presunçosos e querendo ser realmente estar na vanguarda assim da toa. Mas não é só. Se formos usar o bom senso, a lógica, a inteligência. Na época do período da paixão, quando Jesus proferiu essas palavras, para o dia de Pentecostes foram 50 dias. Ora, observe uma coisa, na continuação do 26, ele vai dizer aqui, ó, seu ensino era incompleto,
visto anunciar a vinda daquele que deveria completá-lo, previra, pois, que suas palavras seriam desprezadas ou mal interpretadas, e que os homens se desviariam, desviam do seu ensino, em suma, que desfariam o que ele fez, uma vez que todas as coisas hão de ser restabelecidas. E Kardec diz, olha, só se restabelece aquilo que foi desfeito. Aí, vamos pensar assim, se Jesus diz, vós não tem capacidade de compreender o que eu tenho para dizer, uma linguagem bem direta, vocês não estão prontos, eu tenho muito para dizer, mas não adianta. Por isso que no tempo certo virá o Consolador. Então, como é? E olha, ele está falando isso para ali os discípulos, os apóstolos, que já acompanhavam, que se esforçavam para entender, porque tinha dia que Jesus chegou para Pedro, tu anda comigo, tu me acompanha, tu deixa o que eu faço, e tu diz isso aí, meu Deus, como é assim? Né? Então, eu fico pensando, vê como é uma questão de lógica. Como é que eles, ou qualquer um de nós, em sã consciência, não é nem de consciência, pensar um pouquinho na lógica, como é que 50 dias depois que Jesus disse que ninguém está pronto, eles ficaram prontos? Quer dizer que a partir daquele momento do Pentecoste, ali já era o Consolador prometido? Não. O que houve ali foi uma efusão espiritual, um encontro. Houve, o que eu brinco muito lá na casa, eu digo, aqui o Pentecoste é rápido. O médico chegou lá, eu tenho uns arrepios, eu fiz só nessa semana, na outra vai ser mais. Então, assim, a mediunidade, que é uma lei também, vamos pensar, porque Deus diz, derramaria no meu espírito sobre toda a carne. A questão é, em 50 dias, a humanidade, porque Jesus não poderia estar falando só para aqueles 12. Quando a gente vai estudar Jesus, a gente sabe que ele falava para a humanidade. Olha, que humanidade? De sempre. Desde a formação do homem já estava Jesus como nosso governador, nosso guia, modelo. Então veja, não tem como se pensar que o Consolador, o advento do Espírito de verdade, ou Espírito Santo, como as igrejas dizem, foi no Pentecoste, que é isso que eles dizem. Não tinha condições em 50 dias. Vou dar outro exemplo para ficar bem tranquilo e usar para ajudar a própria ciência. Veja, estamos falando da época do Cristo. Depois, na era do ano 300, quando teve aquele advento do Constantino, aquela situação do Concílio de Nicéia, que transformaram a religião, já que não pode vencer um iniciar ele, nós vamos ter uma casquinha, aquele coloito, aquele conúbio, para dizer, beleza, ninguém mata mais cristão não, então agora vai ser cristão, agora de um jeito o Estado quer. Ou seja, o que antes se acreditava em reencarnação, por exemplo, a partir daquele dia botar no papel, não existe mais. E o tempo todo antes que estava acontecendo? Se você apaga um fato, só porque um papel está dizendo, olha, o decreto agora, a igreja, né, apostólica romana formada, aceitou Roma, aí agora está dizendo que não existe mais reencarnação. Quem falar isso é herege. A igreja, nós sabemos que é um fato muito conhecido, o que aconteceu com os físicos, com os estudiosos, como foi Galileu, foi que, se não dissesse que a Terra é que ficava parada e o Sol girando, a igreja, detentora do conhecimento, a humanidade, que já estava pronta desde o Pentecoste. Ora, Jesus disse o quê? Vós vamos completar o ensino. Então, em 50 dias, nada estava transformado ainda. Nada. Por que não estava? Porque a própria ciência teria que vir. E quem foi que calou a boca da igreja? A ciência. Qual é hoje o ser normal dentro da igreja que vai dizer que a Terra está parada e o Sol está girando? Pronto, é só pensar nisso. Então, até para Jesus dizer que não estavam prontos, porque precisava amadurecimento intelectual, teria que ter ferramenta para medir, para acompanhar o que está sendo dito. Veja que interessante. No livro Segue, tem um capítulo chamado Na Difusão do Espiritismo.
Vê que interessante. Aí Emmanuel começa dizendo assim: na condição daquele consolador prometido por Jesus à humanidade, o Espiritismo, sem dúvida, atingirá todas as consciências. Atingirá. Então, a gente vê que vai demorar muito ainda nesse processo. Entretanto, à frente, e aí vem um ponto que eu sempre acho interessante, por isso que eu falei no início aqui, que a gente às vezes diz assim: como é que uma mesma Bíblia causa tanta confusão em tanta igreja? E como é que a mesma 5 livros faz tanto centro ficar diferente? Então vamos pensar a mesma coisa para a gente, porque vamos só falar da igreja. E Emmanuel vai dizer aqui: entretanto, à frente das múltiplas interpretações que se lhe imprimem aí, nos mais variados núcleos humanos, de que modo esperar o cumprimento da promessa do Cristo? E agora? E aí a gente vai perceber que o que está mais próximo de dizer que é doutrina espírita como consolador prometido é quando faz o quê? Quando traz o Cristo na mais pura acepção de ensinamento, sem modismo, sem novidades, sem panquinhos, sem muito espalhafato, simples, evangelho. Evangelho. Eu, Ricardo, tenho meu posicionamento. Eu posso mudar um dia? Posso. Até que. E posso não mudar, é um direito meu. Porque isso é uma questão que eu digo a você. Não é se trata às vezes de dizer está errado, está certo. É o que a pessoa alcança. Então, por exemplo, se nós ficarmos tentando, através do próprio livro, como esses, que um amigo meu aí, Caminho, Verdade e Vida, que Emmanuel, como ele diz, pega um trechozinho do Evangelho, uma passagem e traz todo o ensinamento. Ora, a casa que tiver modificando o que o Cristo ensinou, que não estiver falando de Jesus, mas Jesus não no sentido beatífico, amém, Jesus, olha, Deus é amor, Deus é fiel, encher a camisa, encher o carro, não estou falando disso não, estou falando de, foi o que falou lá, a lei, os profetas, se resume aqui, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Simples assim, 2 coisas Jesus disse. Então, se você não está numa casa espírita, estudando o Evangelho, traduzindo, tentando entender por que Cristo falou aquilo, para a gente dar o sentido real, ou complementar. E o que seria complementar? Porque hoje a ciência já pode ajudar. Hoje você pode ter um complemento, você pode ampliar. E o complemento muitas vezes vem pela própria doutrina, sabe como? Quando vocês têm um contato com um dos princípios que está na doutrina do Espiritismo, que é o intercâmbio espiritual, as reuniões que nós fazemos mediúnicas, os diálogos que temos com os espíritos. Quem participa de uma reunião mediúnica, que está acompanhando, que tem ouvido de ouvir e prestar atenção, é muito ensinamento. E a gente percebe na prática aquilo que a gente lê nos livros, quando a gente pega o céu e o inferno, aqueles depoimentos dos espíritos. E acredite, os espíritos só fazem muito, realmente, como Kardec disse. O que são os espíritos? Nada mais do que as almas dos homens que vivem na Terra. No mês passado, eu acredito que chegou um português lá, espontaneamente, um espírito, num sotaque puro, que eu nem sei imitar um português, mas você podia achar engraçado. Como é que um médico, que não seria um médico, mas ele falou, opa, o gajo, tá, do meu lado. Ó, mas, aí o outro médico lá passou para mim, até como ele desencarnou. Materialista, rico, muito. Mas eu acho que não lembro aquela novela do Zé da Medalha, com muito ouro, muita coisa. Fiz de tudo para ele, sutilmente a princípio, para ele entender o estado dele. E ele não entendia. Aí eu disse, rapaz, vou ter que aprofundar para ver se esse cara desperta. Ele disse, meu irmão, veja como você está conversando comigo. Observa teu corpo, para ele perceber que não é nem o corpo dele. Você se diz, você é europeu, português, então é uma pessoa branca, né? Eu disse, Rio Negro é moreninho, né? Aí se escura bem. Aí ele olhou e fez, mas isso é feito do sol, muito sol que eu tenho tomado. Ele nem ligou, porque apertava mais, nem percebeu. Tudo que eu dizia, ele dizia outra coisa. Aí daqui a pouco, chega, aí o menino que me ajuda na aula, ele disse, olha, cara, os pais deles estão aqui. Ele vivo, com medo de espantar, mas disse,
e secusão, vocês estão botando coisa na minha cabeça, ou seja, ele era macho, estava com sortilégio. Ele não adiantava. Eu disse, caramba. Aí veio um amigo dele, e ele olhou e disse, Pedro, que faz aqui? Ficou bem feliz, mas disse, mas tu morreste, como é que está aqui? Eu disse, ele agora desperta. Mas não adiantou. Eu fiz de tudo. Eu disse, não tem jeito de ir agora. Aí eu disse, tá bom. Aí eu estudo muito Hermínio Corrêa de Miranda. Eu disse assim, eu vou fazer uma técnica que Hermínio fazia muito, né? Que Hermínio pode, quem não pode é a gente, mas Ricardo faz. Vamos lá, fiz uma regressão com o espírito ali. Comecei a aplicar uns passos dele, foi uma regressão. Eu disse, eu vou botar ele no último dia de vida dele, para ele ver. Como o médico já tinha me dito como é que ele tinha sucumbido, no último dia dele, e ele realmente narrou. Muito interessante a perfeição. Eu me vi ali na prática, como se eu estivesse relendo aquele livro que Hermínio Corrêa de Miranda tem, é a história que os Espíritos contaram. Muito interessante. Vi a regressão com ele, botei ele no dia, último dia de vida dele. E ele ofegando, caminhando, estou andando. E ele descreva como você está. Ele, estou andando aqui na mata, não sei o quê, carregar as coisas. E ele, no momento que ele cai. E eu ainda fui botando mais para ele se ver. Vamos lá. E ele viu lá, viu ele morto lá, viu o corpo, mesmo assim. Não. Aí eu não tenho mais argumento. O cara é duro. Aí foi quando ele começou a falar, ele falava muita coisa, naquela linguagem muito rápida às vezes, português, ele falou, não, porque Deus, porque, eu digo, você fala em Deus, em Cristo, que bom, então você é da igreja. Tá bom, aí nisso acho que eu pensei que chegou um padre lá para me ajudar. Aí eu disse, veja quem está chegando aqui agora. Ele falou, o padre, isso que você confia, o que é que ele está ensinando a você? Que vai me levar para um lugar, vai me ensinar tudo, vai acompanhar ele, pelo menos, já que você vai ouvir o padre, eu não sou padre, então assim, nessa hora que fica vendo assim, o Consolador prometido, a gente, quando diz assim, trazer o que o Cristo, e quando eu toquei nesse assunto, nesse tema, como é que várias casas vai cumprir o cumprimento do Cristo? Gente, só quando a gente trouxer realmente Cristo, o Evangelho. Agora, veja que antes aqui eu mostrei o que é a vocês: imortalidade, né, vida futura. Jesus falava, em minha casa, a casa do Pai tem muitas moradas. Então hoje a gente entende, são vários mundos, a comunicação com os espíritos, a vida futura, a consequência dos seus atos. Então a gente hoje coloca o ensinamento do Cristo numa linguagem acessível e lógica. E vamos adiantar aqui para você ver, no 27. Porque ele chama de Consolador ao novo Messias. Kardec dá a pergunta assim, ele previra que os homens teriam necessidade de consolações e que implica a insuficiência daqueles que eles achariam na crença em que iam fundar. Claro que Jesus sabia que as palavras seriam deturpadas. Não à toa, os próprios apóstolos, discípulos, inspirados como eram, como ele citou aqui na passagem, na Epístola 1 de João, não creais em todos os espíritos, mas antes provais se são de Deus. Ora, se eu leio isso numa Bíblia, então ele está falando que há espíritos. Você está dizendo que não é para crer em todos, é porque tem uns que enganam e outros não. Tem uns que são da parte de Deus. Cabe a mim saber como é que Deus age. No 28. Completar, o seu ensino deve entender-se no sentido de explicar e desenvolver e não o de juntar-lhe verdades novas, porque tudo nele se encontra em estado de germe. Faltava a chave para se apreender o sentido de suas palavras. Poeticamente, como é que se diz na Bíblia da doutrina espírita? Jesus a porta, Kardec a chave. Não é assim que a gente já leu? Né? Jesus a porta, Kardec a chave. Então faltava explicar e desenvolver, né? E não ficar juntando verdades novas, modismos. Eu tenho até receio de falar o que eu vou falar, mas eu não temo nada porque a minha consciência é muito tranquila do que eu escuto. Ontem, por exemplo, lá na casa, íamos fazer um estudo, mas foi interessante, terminou sendo meio que um desabafo assim de cada trabalho da casa, porque eu fiz uns questionamentos, aí alguém lá falou uma situação,
Aí eu senti, o clima aqui mudou, aí, mas bem de uma forma benéfica, né? Era importante aquilo ali. Aí o outro falou, eu fui deixando. Tinha 7 pessoas na mesa, alguns estavam viajando. Aí cada um falou, e eu percebendo lá o médium que tem honestidade já, meio que eu digo, eita, eu até parei o gravadorzinho, disse, daqui a pouco vem a mensagem. E realmente, quando terminamos de falar, alguma pessoa, eles esperam educadamente, veio um amigo espiritual e falou coisas belíssimas. E eu gostei muito quando ele falou assim, de que a gente deve estar buscando se aproximar do Cristo. E aquela questão de dizer assim, buscar primeiro as coisas do céu, né? Do alto, o resto será acrescentado. Então, quando diz assim, explicar e desenvolver. Então, como é que eu, Ricardo, penso assim? Eu vejo, e tem quem fala isso, esse pensamento não é só meu. Quem já assistiu palestras ou estudos daquele pesquisador estudioso do Kardec, que é Cosme Bassi, então, se achar que tudo que eu estou dizendo não tem valia, não tem problema. Eu aceito porque eu realmente não tenho essa competência. Então, vá assistir Cosme Bassi nas suas palestras fundamentadas, vá olhar a Kardecpédia, vá olhar o Kardec, vá olhar todo o conjunto que ele traz de ensinamentos, e ele vai dizer, e ele disse coisas que eu já pensava há muito tempo, e ainda penso. Ainda bem que não sou eu, e ainda bem que é ele, né? Então eu fico no time dele. Então eu vou citar aqui para provocar mesmo. Eu não vejo, essa semana, aí tem uma palestra lá no YouTube, o Espiritismo e a Física Quântica. Eu disse, tá, eu vou assistir. Embora que eu já li, eu baixei alguns livros de física quântica, eu vou estudar. Eu vou ler um pouco, eu sou formado em matemática, não é física, mas eu vou para ver onde é que está esse entrelace. Porque o que Kardec diz, existe a ciência espírita, a ciência que vai tratar do espírito. Kardec foi muito claro no livro dos Espíritos, na revista espírita. Olha, há, vamos dizer assim, situações e coisas que não nos cabem aprofundar. Para isso existe a ciência. A ciência está aí para isso. Qual o objetivo nosso no Espiritismo? O espírito. Aí eu fico pensando, olha, sinceramente, eu me senti assim, das duas uma. Ou eu estou muito distante, ou então não sei o que não. Então não quero que eu entenda isso aí. Porque quando eu terminei a palestra do cidadão, muito boa inclusive, um nome bem estranho do cara, um tal de Otubaldo Mancinho, não sei das quantas, um senhor, rapaz, muito boa a palestra, ele cita assim no livro dos Espíritos, tal questão, tal letra, o cara sabe tudo, muito boa a palestra dele, mas veja bem, no meu entender, quando terminou depois de 1 hora e tantos minutos a palestra dele, o ensinamento que ele quis propor, o Espiritismo e a Física Quântica, aí para mim eu ia ficar assim, certo, o que é que muda para mim que eu estou fazendo enquanto estudar o Evangelho, o Cristo e a prática de buscar ser melhor? O que é que a Física Quântica mudou depois do que ele disse? Nada. Porque a ciência só vai, e até agora, só está comprovando o que já foi dito. Ela não está modificando. Agora, claro, no dia que modificar, então minha esperança talvez fosse que no final da palestra dissesse assim, aí uma coisa nova, que agora o Espiritismo vai ter que adotar. Porque Kardec não disse que ia adotar. Kardec deixou muito claro. Estamos para e passo com a ciência. O que a ciência comprovar, a gente absorve. Ela não está, aliás, trazendo nada de novo. Ela só está comprovando o que ele já disse. Então, quando você estuda o que é o pensamento, se você realmente estuda o capítulo 9 do livro dos Espíritos, a influência dos Espíritos em nossos atos de pensamento, se você entende a questão que fala de que como é que se espanta os maus espíritos? Atrai os bons para perto de você, é a resposta que os Espíritos dizem. Que é o ser perfeito que serve de modelo, Jesus. Então eu vou seguir Jesus, estudar Jesus. Qual o meio prático de se melhorar nessa vida e não resistir ao mal? Conhece a ti mesmo. Então eu não preciso, na boa, eu, Ricardo, respeito quem quiser, mas eu não vou, meu Deus, eu fico olhando assim,
quanto Emmanuel tira de uma frase dessa, quanto Kardec é inteligente, como a própria doutrina já nos dá elementos para nessa encarnação de chegar na necessidade de entender. Aí eu vou agora para mim, eu, Ricardo, agora no dia que tiver um boato assim, Ricardo, tu viste a nova aí a matéria, está bombando na internet, agora foi provado isso, e isso agora a gente vai, beleza, eu vou lá na hora, na matéria, poxa, que bom, e vou aceitar, claro que vou, mas até agora, o que eu estou vendo, que não muda nada do que já tem na doutrina. Então, eu sinceramente, Ricardo, eu não vou para esse caminho não, porque eu vejo lá toda quinta-feira na casa a necessidade dos espíritos desencarnados, que se você achar que está vendo milhões aqui encarnados precisando, no plano espiritual bota trilhões lá milhões. E lá eu vou ter que usar a linguagem, sabe o quê? Perdão, Jesus, tenha calma, meu irmão, vamos fazer uma prece por você. A linguagem é essa. Não é eu pegar uma tabela periódica e botar e começar a explicar elementos químicos para ele, que o átomo, porque o microcosmo, eu não vou usar essa linguagem que vai adiantar, não. Pode ter certeza. Eu desafio alguém aqui conversar com os que sofredor e usar essa linguagem. Você não vai conseguir. Então, para mim, para o que eu estou alcançando hoje, está valendo eu procurar justificar o que o Cristo falou ali, fora da caridade, e a doutrina, né? Fora da caridade não há salvação. Mas quem, depressão, eu vou acelerar aqui, mas quem toma a liberdade de interpretar as escrituras sagradas? Quem tem esse direito? Quem possui as luzes necessárias serão os teólogos? Isso é tão compromisso. Se não é os teólogos, os pais da igreja, quem é que vai interpretar? Quem se atreve, né? Aí, neste século de emancipação intelectual, foi o século XIX, você Kardec dizendo, né? E de liberdade de consciência, o direito de exame pertence a todos. E aí mais na frente vai dizer, mas quem julgará interpretações diversas e muitas vezes contraditórias, dadas fora do campo da teologia? O futuro, a lógica e o bom senso. Eu suprimi uma parte que fala que a ciência teve essa audácia. A ciência, o positivismo, o aristotelismo, né? Kant, Immanuel Kant, René Descartes, aquele pessoal todo, eles estavam cansados da igreja, que não resolvia nada, que estava de coroa e custalho, a idade das trevas, a idade medieval, a idade do feudo, aquela situação toda. Então a igreja não estava respondendo, não estava mais satisfazendo a ninguém, não. Tinha que vir agora a ciência. E aí surgiu aquele movimento todo. Mas aí, quando ele diz aqui, a todos, aí ele colocou aqui o futuro, a lógica e o bom senso. Então, assim, os homens, cada vez mais esclarecidos, quando tiver esclarecido, obviamente, à medida que novos fatos e novas leis se forem revelando, saberão separar da realidade dos sistemas utópicos. Gente, isso é tão interessante que eu conheço um amigo, um senhor X, que chegou para mim muito empolgado e se eu fosse um bestão, eu entrava na ordem, mas claro, que estava lendo um livro que um cidadão se preparou 40 anos, observe, Jesus diz, o Consolador prometido, o advento, os tempos são chegados, já faz 2000 anos aí, esse tempo não chegou, então acho que o mundo ali de novas expiações. Aí o cara descobriu na internet, nos livros aí, sempre tem alguém que faz isso, né? Um cidadão que se preparou 40 anos, que bom, né? Só foi isso. E ele é médium exclusivo de Jesus Cristo. Aí tem as cartas do Cristo. É engraçado. Chico, até um dia desse aí, em 92, estava vivo. Você vê Divaldo, você vê médios sérios, que a palavra dele até serviria de fonte para nós. Ninguém está sabendo disso. Sistemas. Aí cadê o bom senso, a lógica? Gente, pelo amor de Deus, aí o cara está lá, os pseudos sábios. Porque se a pessoa lesse e estudasse bem o livro dos médicos, estava sabendo. Quando ele começou a falar para mim, eu disse, meu irmão, você vai entrar nessa aí. A outra chegou para mim uma vez no trabalho. Aí começou a puxar assunto, né? Acho que eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa e um papo assim, meio espiritual e tal. Aí ele, você, porque a consciência, aí eu disse, bicho, tu é
telefone e carteira de Valdo Vieira, tu está nesse agora. Por que tu está dizendo consciência para dizer que a consciência é isso? E por que você não fala isso? Se você sabe que é isso, por que está falando aqui? Você está dizendo para mim uma palavra que quer dizer outra, mas ela era mais simples, por que você não fizer mais simples? Eu digo, cuidado, meu irmão. Esse cara aí, para mim, pirou da batatinha. No tempo que ele era gente, eu tenho um livro de Valdo Vieira, inclusive que eu recomendo a vocês. Quem quiser levar lá para na orelha, que é assim, rapaz, estou necessitado, hoje eu afrontei. Compre um livro Técnica de Viver, do espírito Kevin Van Dijk. Gente, é uma maravilha. Eu comprei esse livro na federação, porque eu cheguei lá e disse, rapaz, esse livro é bom. Qual o nome? Técnica de Viver. Você agora. Aí me concentrei. Quando eu abri um dedo na orelha, logo, esse é esse que eu gosto. Esse é de Emmanuel para lá. É bom. Quem pegou esse livro e leu disse, cara, o negócio é sério. Então eu digo, ó, isso é um tempo que Valdo Vieira era gente. Eu gosto de dizer assim. Aí o cara se transformou, porque como é que eu estou dizendo isso com muita propriedade minha? Um certo vídeo que eu vi dele, ele descendo o cacete em Jesus. Eu disse, como é? Aí está o povo lá agora mudando, todo de branco, ritual, ele naquela redoma, a barba desse tamanho, porque a consciência, porque a heroína vai bastar, meu irmão, quer conversar comigo? Aí eu disse, não, porque vai Valdo Vieira, e daí? Mas, meu Deus do céu, é isso que está o problema do bom senso e a lógica. Chegou um espírito lá querendo enganar a gente, tomando psicografia pelo médico. Até quando eu dei a psicografia, ele a primeira vez não bateu, né? Não sensuaria, não disparou não. Aí quando eu cheguei em casa, rapaz, que coisa aí. Engraçado, esse espírito está sabendo de muita coisa, muito detalhe, ao mesmo tempo está perdido, está estranho. Eu disse, não. Aí eu olhei para o médico e disse, quinta-feira tu conversa com esse cidadão. Aí chamei o cara. Aí eu disse, olhei para o médico e disse, estou lembrado daquele cara, eu dei a reunião tratando da nossa lista de trabalhos, mas eu digo, você vem. O cidadão chegou. E ele chegou, aliás, a Rosângela, que era a Rosângela, né? Meu irmão, não sei o que, digo. Aí eu bem tranquilo, eu disse, olha, meu irmão, eu não vou sentar aqui do seu lado, porque sinceramente fico com raiva que eu vou dizer não, viu? Mas aquela história não me entrou não. Se eu tivesse sendo sincero, mas me desculpe, mas vamos conversar. Me diga uma coisa, como é que você vem na psicografia, diz isso ao mesmo tempo, aí ficou assim, se contradizendo, por conta caiu a máscara. Aí vocês também dizem, meu irmão, você pensou que está enganando aqui a gente? Mas teve sempre que eu entrei em ganeiro, filho. Só caiu a armadilha de bloqueio. Ó, 30, bem rápido para terminar. O Espiritismo partindo das próprias palavras do Cristo, como este partiu das de Moisés, e consequência direta da sua doutrina pelo Espiritismo, doutrina. Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, porque está na terra, porque sofre temporariamente e vê por toda parte a justiça de Deus. Então, as palavras do Cristo, não é de consolação, vida futura, a casa do Pai tem muita morada, tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci, sempre nesse sentido. Pelas relações que agora pode estabelecer com aqueles que deixaram a terra, é o que eu falei, a ferramenta do Espiritismo para comprovar as palavras do Cristo é o intercâmbio espiritual. É o contato com os Espíritos de forma ostensiva. Porque acreditando ou não, a gente faz contato com os Espíritos e somos influenciados. Então está muito claro aí essa passagem, né? O homem possui não só a prova material da existência e da individualidade da alma, ou seja, permanece na pessoa que é, não muda não. Como compreende a solidariedade que liga os vivos aos mortos deste mundo e deste mundo aos dos outros planetas. Essas relações iniciam o homem na vida futura, aquilo que estava lá atrás como destaque, vida futura. Se você olhar bem, os ensinamentos de Jesus estavam sempre ligados à vida futura. Meu reino não é deste mundo. Haverá sempre uma linguagem assim para a humanidade futura. Pelo estudo da situação dos espíritos, o homem sabe que a felicidade e a infelicidade na vida espiritual são inerentes ao grau de perfeição e de imperfeição, que cada um sofre consequências diretas e naturais das suas faltas. E isso fica bem claro no livro Céu e Inferno, né? Aquela passagem que tem espíritos felizes, espíritos sofredores, endurecidos, suicidas, e eles estão dizendo o que está acontecendo. Então, assim, esse intercâmbio. Então, se eu estou vendo que o espírito está sofrendo, porque ele dá, de vez em quando chega espírito lá com a gente, espontaneamente, dando depoimento. Aí conta o que fazia na vida e como era.
tudo mais, né? Pronto, esse é o último do tópico que estava proposto. Se a razão repele como incompatível com a bondade de Deus, a ideia de penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, muitas vezes é infligida por uma única falta. Muitas vezes infligida. É aquilo que falou lá, como é que Deus é vingativo, cruel. Você cometeu uma falta, você vai ficar a eternidade no inferno. Como é que pode? A linguagem de Deus, por isso que Deus mexeu com a tradição deles de entender Deus não de vingança cruel, mas sim de amor. A justiça distributiva, imparcial, que leva tudo em conta, que nunca fecha a porta ao arrependimento e estende constantemente a mão ao náufrago, em vez de o empurrar para o abismo. É aquela situação, né? Muitos sabem que estão errando, mas sabem que não basta só arrepender-se. Existe o que? A expiação, mas também existe o que depois? A reparação. Muitos espíritos, que nós vamos encerrar com essa frase, desse comentário, muitos espíritos que nós vemos encarnados sofrendo, por mais bolos que sejam, muitos olham assim e dizem assim, está vendo? Está pagando o que fez. Não, não está pagando não. Ele está expiando. Como é que ele vai pagar o que ele tem em consciência? Como é que o espírito vem numa condição de não ter nem o cérebro, vamos dizer, de ser uma pessoa com deficiência mental, uma pessoa, um vegetal, uma pessoa ali, como é que ele está pagando? Pagando o quê? Ele está dizendo, de certa forma, se pode chamar punição, está expiando. Ele precisa daquela prisão. Ele precisa não usar a inteligência, porque se ele usar a inteligência, ele faz o mal. Agora dizer que ele está reparando, não. Ele vai reparar consciente. Ele vai trabalhar consciente, sabe? Não é? Então, nem todo sofrimento já está pagando, não. Está expiando. Bom, gente, daí o final, com essa imagem belíssima, eu sempre convite. Adoro essa imagem, essa frase. Me perdoem eu ter acelerado um pouco devido à hora. Agradeço a casa mais uma vez por nos convidar para trazer um pouco de nossa percepção do livro, do que nos é proposto. E acredite, muitas vezes, eu disse hoje a uma amiga que foi uma palestra lá na casa, as nossas palestras lá é no sábado, 4h30 às 5h30 da tarde. Aí eu disse, cara, é interessante, depois que você for uma palestra, que você estuda, parece que depois que você chega em casa, você consegue lembrar de situações, parece que vem coisa, por que eu não falei isso? Por que eu não estudei isso? Por isso que tem vontade de continuar. Então, estar aqui na frente, acredite, não é porque eu sei tudo, mas para mim é um passo muito importante para aprofundar o estudo, dizer, as ideias vieram, e agora eu vou ter que estudar para me comportar melhor e, quem sabe, honrar a palavra que eu sou lá prometido. Dá para todos e todos.